irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade que Jesus nos concede, por poder retornarmos mais uma vez a esta casa para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia juntamente com a minha. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 16. Quantos irmãos acham? Traga a saudação do meu pastor, pastor Fernando, amigo de Jardim Tatiane, mas da igreja, pastor Luiz André, Deus abençoe. É uma honra ele estar aqui com os irmãos, cultuando a Deus. Pastor Luiz, eu conheço há muitos anos, tive o prazer de ser aluno do CECADES, tive o prazer de ouvir muitas reuniões de obreiro e alguns cultos por aí. Eu sinto grato a Deus por esse privilégio de estar cooperando com eles aqui. Meus irmãos, vim sentado aqui, eu vim meditando o que Deus tem feito na nossa vida e lembrando das outras oportunidades que o Senhor me concedeu de estar aqui. Às vezes na prova, às vezes na luta, às vezes na bonança. E aqui estamos para glorificar o nome de Jesus. Relembrei de uma das oportunidades que eu estava para ministrar uma palavra de Deus e não tinha carro, não tinha condição, e um irmão ia me trazer, na última hora não deu certo. Eu peguei uma bicicleta e vim lá do Jardim Tatiane de bicicleta até aqui, mas glorificamos a Deus e o nome de Jesus foi glorificado. Uma outra oportunidade, vim com um carro, com perdão da palavra, caindo aos pedaços, acabou aquele culto glorioso. E eu fiquei até lá embaixo dando tranco para ver se eu ia embora. E eu falei, Jesus, um dia a história vai mudar. E hoje, para a honra e a glória de Deus, o Senhor preparou um carrinho mais abençoado, um ar-condicionado, e o nome de Jesus está sendo glorificado, né? Só que ele ficou lá embaixo, então, lá na esquina, mas Jesus vai dar graça. Amém? Grato a Deus por tudo. Marcos, capítulo de número 16, e o verso de número 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Diz-nos assim o texto: E passando ao sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. E ao primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, e ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem removerá a pedra, pois está à porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava removida, e era muito grande. E entrando ao sepulcro, viram assentado à sua direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse: Não vos assusteis. Buscai a Jesus o Nazareno, o que foi crucificado, já ressuscitou, e não está aqui. Aqui é o lugar aonde o puseram. Mas ide, dizeis aos discípulos: Pedro, e vai adiante de vós para Galiléia, ali vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Verso de número 14. Finalmente apareceu, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza do coração, pois não haviam crido naquilo que tinha visto já ressuscitado. E disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem: e em meu nome expulsarão os demônios, e falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido ao céu, e sentou na direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que o seguiam. Glória a Deus. Se assente, glorificando ao nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe o pastor Manuel pela oportunidade de entrar em contato conosco para nós estarmos aqui. Foi a ponte que Deus usou para nós estarmos aqui glorificando o nome de Jesus.
Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de dois textos bastante maravilhosos, bem conhecidos dos irmãos. Já ouvimos inúmeras mensagens de saudação acerca desses dois capítulos. Um nos fala acerca da ressurreição do nosso meio nazareno, e o outro a seguir vai nos falar acerca da autoridade missionária que Deus outorga aos seus discípulos. E foi-me passada a oportunidade, e eu quero compartilhar com os irmãos esses dois textos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Porém, em um tempo difícil, um tempo de provação e um tempo de luta, depois do período neotestamentário, o nosso meio nazareno está prestes a aparecer em cena. Antes disso, um certo homem com intrepidez, com autoridade, com ousadia, está pregando, está ensinando, está batizando. E esse homem tem por nome de João Batista. E uma das principais mensagens de João Batista era que o machado estava posto sobre o pé da árvore e que um dia apareceria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, você conhece bem a Bíblia e o texto. João está batizando, João está ensinando, e quando menos se espera, o meu Salvador, o teu Salvador, aparece em cena. João agora começa a falar ao povo e trazia sempre uma mensagem que dizia assim: um dia aparecerá aquele a qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Posso pensar e imaginar agora que João está ali ensinando, batizando, e quando menos se espera, Jesus aparece em cena. João agora olha para todo o povo e diz assim, uma simples palavra: é esse aí que eu falei para vocês. Eu, João, não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Porém, a partir desse momento agora, você conhece bem a Bíblia Sagrada, o meio nazareno agora se apresenta, João o batiza agora, e uma voz que bradou do alto céu, e um dia nós ouviremos face a face, bradou em alta voz: esse é o meu filho amado. Glória a Deus. Porém, a partir desse momento agora, o ministério de Cristo está em ascensão. Jesus começa agora a pregar o Evangelho. Muitas pessoas agora são salvas por ouvir o meio nazareno. Por onde Jesus passa, milagres começam a acontecer. Aonde Jesus chega, tem milagres, tem prodígios, tem cura, tem libertação. Aonde Jesus está, volta a repetir, milagres acontecem. Não se espante, porque Jesus está nesta casa e milagres vão acontecer nesta noite. Porém, a partir desse momento agora, Jesus separa alguns discípulos agora, e esses discípulos agora começam a caminhar com o meio do Nazareno. Por onde, volto a repetir, por onde Jesus passa, milagres acontecem. Quando Jesus, quem não se lembra, quando Jesus chega em uma determinada cidade agora, e essa cidade era conhecida como o caminho diante dessa cidade, era conhecido como o caminho da perversidade, aproximadamente 24 quilômetros entre Jerusalém e Jericó. E diante desse caminho, quem conhece bem a Bíblia sabe que eram colocadas as piores espécies de pessoas daquela época: cegos, coxos, mancos e ressecados. Porém, a Bíblia vai mencionar que existia um certo homem que estava ali cego de nascença. Porém, quando ele ouve agora que diante daquele caminho está passando um que tem poder para transformar a vida, para transformar a história e trazer uma novidade de vida, o texto vai dizer que ele começa agora a clamar em alta voz, trazer à existência aquilo que não existe. Ele começa a fazer uma adoração diferente, porque quem conhece bem a Bíblia sabe que diante daquele caminho agora era conhecido, ou melhor, aquele caminho era o caminho onde se passavam muitas caravanas que vinham de longe para entrar dentro de Jerusalém, para cultuar o próprio Deus, participar das 7 festas criadas pelo próprio Deus. Quando aquele homem agora ouve um barulho diferente, a multidão está fazendo um barulho diferente, vai aguçar o sentimento agora e a curiosidade daquele homem agora, e ele começa a perguntar: quem está passando aí entre nós? Me atrevo a dizer, não diz a Bíblia, muito menos a história, mas eu me atrevo a dizer que esse homem, quem sabe, começa a questionar: quem está passando aí entre nós? Anás, Caifás, César, Herodes, alguém de autoridade, alguém canta a bola.
Jesus de Nazaré está passando. A partir desse momento agora, quando ele ouve que Jesus de Nazaré está passando, literalmente ele se lembra agora de quem sabe alguém um dia contou. Jesus de Nazaré, foi aquele que um dia entrou dentro de um barco e outros barquinhos acompanharam. Levantou o vento, levantou o mar, ele repreendeu o vento e o mar e houve bonança. Jesus de Nazaré foi aquele que um dia eu ouvi falar que entrou dentro de uma determinada cidade e existia um certo centurião de autoridade, a sua filha estava enferma, ele acompanhou a multidão e uma determinada mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue recebeu a sua cura e o nome dele foi glorificado. Jesus de Nazaré, eu me lembro, foi aquele que entrou dentro daquela casa daquele centurião e trouxe vida àquela menina. Peraí, ele mudou a história de alguém, então deixa eu fazer algo diferente. Enquanto vocês estão gritando, eu vou adorá-lo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Porém, a partir desse momento, você conhece bem a Bíblia Sagrada, que quando ele traz agora a adoração, quando ele foca a sua adoração, Jesus se aproxima agora. Grave bem dentro da tábua do teu coração. Eu sou apaixonado por história e eu fui descobrir que Jesus, quando se aproxima agora desse homem, há um diálogo de aproximadamente agora cerca de 18 minutos. O que será que ele falou nesses 18 minutos? Acredito eu que ele dará toda a sua história, tudo o que estava acontecendo. Jesus faz uma simples pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Jesus olha para ele, vê: a tua fé te salvou. Algo que eu acho lindo, Jesus preparou o momento certo para mudar a história daquele homem. Não entendi, pregador. A multidão olhava, chamava de maldito. Quem conhece bem a Bíblia sabe, todas as pessoas que naquela época nasciam com algum tipo de defeito, algum tipo de anomalia, achavam que era maldição. Que é isso? Vamos lembrar dentro da Bíblia Sagrada, quando o ministério de Cristo está em ascensão, Jesus juntamente com seus discípulos encontra o primeiro cego. Qual foi a pergunta? Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus olha e dá uma simples palavra: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu na vida dele para que no dia de hoje se manifeste as obras do Senhor sobre a vida dele. Esse é o nosso meio nazareno. Aleluia. A partir desse momento agora, o texto vai dizer que ele recebe a sua visão e o nome do Senhor é glorificado. Me atrevo a dizer, Jesus preparou o momento certo para mudar a história daquele homem. Por que, pregador? A Bíblia vai mencionar que quando o milagre acontece, todos começaram a glorificar a Deus pela vitória deles. Sabe o que é isso? Quando Jesus ordena a bênção, quando Jesus ordena o milagre, até aquele que não acreditou vai ter que glorificar a Deus pela tua vitória, pela tua bênção, pelo teu milagre. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Porém, a partir desse momento agora, o ministério de Cristo está em ascensão e Jesus, por onde passa, as coisas começam a acontecer. E uma das mensagens que Jesus trazia ao coração dos seus discípulos, que ele seria entregue na mão dos homens para vivenciar o sacrifício salvífico da cruz do Calvário, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Porém, a partir desse momento, você conhece bem a Bíblia, não vou entrar em detalhe para não quero ocupar bem o tempo que foi me outorgado nesta noite. Porém, a partir desse momento, Jesus vai vivenciar tudo aquilo, o sacrifício salvífico da cruz do Calvário. Jesus agora é carregando a cruz para o madeiro. Aleluia. E algo que eu acho lindo, estava meditando dentro desse texto, me aprofundando um pouquinho mais dentro da história. Quando o meio nazareno está caminhando para o sacrifício salvífico da cruz do Calvário, carregando a cruz, porém o texto vai dizer que milagres aconteciam naquela época. Quem não se lembra, a Bíblia vai mencionar que era um certo homem que estava dentro da cidade para um ritual que acontecia dentro do templo. Porém, quando aquele homem, por nome de Simão Sirineu agora, está entre as ruas ali, está acontecendo o sacrifício do nosso meio Nazareno. Um soldado que chama a atenção, dizendo: ei, ajude ele aqui. Louvado seja Deus. A partir desse momento agora, o texto vai dizer que Simão Sirineu ajuda o meio Nazareno, ajuda o Cordeiro de Deus, a
o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso meio nazareno agora é crucificado. Como o nosso pastor disse aqui, a sexta-feira foi difícil, o sábado foi frustrante. Acredito eu que no domingo pela manhã agora, quem sabe os discípulos agora começam a se lembrar das maravilhas, dos milagres, dos prodígios, de tudo quanto vivenciaram com o meio nazareno. Me atrevo a dizer que Pedro, mais afoito, quem sabe, começa a se lembrar com seus companheiros. Como foi lindo quando nós entramos dentro de Jerusalém. Quem não se lembra, meus companheiros, quando nós estávamos diante daquele caminho de Jericó? Quem não se lembra quando nós estávamos com ele ali diante daquela situação do tanque de Betesda? Eles começam a se lembrar, mas se esquecem agora que é domingo pela manhã. Os pássaros não voam, há um silêncio na terra, mas quando menos se espera, ele ressuscita e o nome do Senhor começa a ser glorificado. Aleluia. O texto vai dizer agora que Maria Madalena, junto com a sua companheira agora, coloca um desejo dentro do coração de ir até aonde foram colocado o nosso meio Nazareno. Pega algumas especiarias daquela época, louvado seja o nome do Senhor, umas especiarias a qual é muito lindo, profundo, mas não me falta no tempo para falar sobre isso. Porém, o texto vai dizer que elas colocam o intuito agora de prestar uma verdadeira adoração, ungir o meio Nazareno. Quando elas estão se aproximando agora, aonde foi colocado o nosso Salvador, o texto vai dizer que a pedra estava removida. Aleluia. Quando elas entram agora, elas encontram um ser todo ali sentado, e ele dá uma simples palavra: porque procura dentre os mortos aquele que já ressuscitou. Aleluia. Porque procura entre os mortos aquele que já ressuscitou. Aleluia. O texto vai dizer agora que elas saem agora para avisar os discípulos agora. E algo que eu acho lindo, irmãos, coisa linda, o texto vai dizer que dois homens agora, caminhando no caminho de Emaús, começam também a se lembrar das maravilhas, daquilo que acontecera. Quando menos se espera, o texto vai dizer que um homem se aproxima agora e faz uma simples pergunta: por que está arrazoando em seus corações? Em outras palavras, o que vocês estão questionando? Servos, olha, o texto vai dizer para ele, Cleopas, olha para eles e dá uma simples palavra: não sabe o que está acontecendo? Mataram o nosso mestre, o poderoso em obras. Em outras palavras, aquele que trazia vida, aquele que trazia libertação, aquele que transformava a água em vinho, aquele que mudava a história da raça humana, foi sepultado, foi crucificado. O que está acontecendo com você? Olha, é tarde. Era o costume daquela época agora, quando estavam entardecendo, as pessoas recolher dentro do seu lar. O texto vai dizer que o meio Nazareno agora entra dentro do lar deles, e era por costume daquela época dar a honra da oração diante de qualquer alimento. Jesus toma a palavra e dá graça ao pão. Quando menos se espera, o meio Nazareno some. Aleluia. Aqueles homens começam agora a questionar entre eles: não ardia os nossos corações quando ele falava? Sabe de uma coisa? Aquele que entrou dentro desse lar é aquele que ressuscitou e estava aqui dentro de nós. O texto vai dizer, eita glória, o texto vai dizer que eles vão até os discípulos dando uma simples palavra: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Está entendendo isso, irmão? Ele ressuscitou. Aleluia. Não é costume meu, mas olhe para alguém e diga assim: ele ressuscitou. Fale para ele, fale para ela: ele ressuscitou. Vale um glória, irmão, vale um aleluia. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Porém, agora, a partir desse momento, o texto vai dizer que Jesus se aproxima agora dos seus discípulos, lança-lhes a incredulidade e dá uma simples ordem. A partir desse momento, autoridade missionária: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que creem. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Diga assim comigo: autoridade missionária. Não, diga com fé: autoridade missionária.
Você vai entender. A partir desse momento, os discípulos saem pregando agora, ensinando, e o Senhor cooperando com ele com sinais, prodígios e maravilhas. Atos Apóstolos capítulo 3, o texto vai dizer que era colocado um homem diante de uma porta chamada Formosa naquela época. Essa porta Formosa, segundo alguns historiadores, defende uma tese que era conhecida como Formosa porque ela tinha alguns detalhes de ouro. Quando o sol do Oriente batia, exalava um brilho muito forte. Outros defendem que ela tinha aproximadamente cerca de 20 metros de altura, 20 metros de largura, precisava de aproximadamente cerca de 10 a 15 soldados para abrir aquelas portas. Porém, ali existia um templo onde todos se reuniam, glorificavam a Deus. E o texto vai dizer, eu disse autoridade missionária, o texto vai dizer que era colocado um homem toda manhã ali. Mas algo que me chama a atenção, e eu fui buscar e me aprofundar. Quem conhece já disse no princípio da mensagem, quando as pessoas nasciam com algum tipo de defeito, algum tipo de anomalia, eram tidos como amaldiçoados, era colocado para fora da cidade. Pregador, mas por que esse homem era colocado ali? Alguns, ou melhor, foge no nome do historiador, e se eu falar em inglês aqui, os irmãos estão com uma cadeira dessa comigo. Ele escreve assim dizendo que ali pagava-se um salvo em tudo da família daquele homem. E o combinado era, coloque no templo, quando chegar o momento de cultuar, abrir as portas do templo, tire esse homem dali. Porém, o texto vai dizer que esse homem era colocado toda manhã ali. Na minha visão, era quem sabe sem perspectiva de vir. Segundo, as pessoas passavam por ali, zombavam, tacavam perto, chamavam de maldito. Mas quando menos se espera, aquele homem vai ter a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus e pela autoridade missionária sobre a vida de dois homens. Aleluia. Porém, o texto vai dizer agora que esse homem agora está ali pedindo ajuda, pedindo esmola para o sustento, para a alegria da sua vida. Louvado seja Deus. Quando menos se espera, o texto vai dizer que Pedro e João agora sobem ao templo na intenção de adorar a Deus, de apresentar ao Senhor uma verdadeira adoração. Se deparam aquela situação, o texto vai dizer, e eles começam a dialogar com aquele homem. Aquele homem olha para aqueles dois e dá uma simples palavra: me dá ouro, me dá prata. Em outras palavras, me dê alguma coisa para que eu possa sanar as minhas necessidades. Aleluia. Pedro e João, a Bíblia diz, olhe para nós, fitando o olhar deles, olhe para nós, não temos ouro e não temos prata, mas nós temos algo mais poderoso dentro de nós, que é a autoridade missionária de Deus sobre a nossa vida, e através dessa autoridade vamos mudar a tua história e o nome dele vai ser glorificado. Como isso, a Bíblia vai mencionar que ele dá uma simples palavra: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia, levanta e anda. Algo que me chama a atenção, amados, há uma grande diferença entre um coxo e um paralítico. Louvado seja Deus. O paralítico, ele tem os seus membros da cintura para baixo paralisados. O coxo, ele tem os seus nervos atrofiados. Aleluia. Porém, a partir desse momento, quando a autoridade missionária é otorgada sobre a vida deles, eles começam a se lembrar daquilo que o negro Nazareno, quando ressuscitou, trouxe a cena, dizendo: e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E o texto vai dizer: e o Senhor cooperava com eles, operando milagres. Aleluia. Sabe o que eu aprendo na noite de hoje? Nós que estamos aqui num culto de Páscoa e de conscientização missionária, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te honrar. Aonde você colocar a sua mão, Deus vai mudar a história. Sabe aquela vida que você está orando? Deus vai honrar, vai salvar, vai libertar, vai vir aqui aceitar a Jesus, e você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A tua casa tem dono, a tua família tem dono. Deus vai te honrar. Quantos creem nesta palavra, irmão? Levante a sua mão para o céu e dê glória gostoso para o nosso Deus nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Autoridade missionária. Porém, a partir desse momento, o texto vai dizer que esse homem agora levanta, entra dentro do templo. Imagine comigo, irmão, a cena.
todos dentro do templo ali, quem sabe louvando, adorando a Deus, quando menos se espera agora. Alguns daquela época, irmão, porque é bem verdade, me perdoe a minha simplicidade, mas é verdade, às vezes alguns estão passando por provações, alguns estão passando por luta, alguns estão passando por dificuldade, e nós, quem sabe, até emprestamos a nossa boca para o inimigo, e dizemos assim: ah, esse aí está nessa luta, no mínimo porque pecou, no mínimo porque fez algo errado, por isso que Deus está pesando a mão. Não, irmão, às vezes alguns desertos, algumas provações, Deus permite a eu e você passar, porque vem vindo coisa grande para a nossa vida, vem vindo testemunhos fortes. Tem gente que entendeu lá atrás, esta provação, irmão, esta luta não vai fazer você parar, não, nós vamos glorificar a Deus pela tua vitória, pelo teu milagre, porque o meu Salvador e o teu Salvador ressuscitou, irmão, ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, ele vai honrar a tua fé, ele vai honrar você, irmão. Vai, oh, aleluia. Quantos querem essa autoridade, irmão, sobre a tua vida? Quantos querem essa autoridade sobre a sua vida? Aleluia. Deus vai lhe dar essa autoridade. Redobre a sua atenção. Quando eu falo acerca de autoridade missionária, recorde-me muito bem. Eu estava em casa num domingo abençoado, oh aleluia, e o celular tocou. Um pastor daqui da nossa região, e é verdade, irmão, quando o negócio está abençoado, a Coca-Cola entra em cena no domingo pelo almoço, mas quando o negócio aperta, a Valdete, a Vedete entra em ação também, oh glória. E o meu celular tocou. Um pastor da nossa igreja, da nossa região aqui, disse assim: Léo, eu gostaria que você pregasse em uma cidade no meu lugar, num congresso. Eu disse amém, vamos até lá. Aquele pastor entrou em contato comigo, e eu sou muito das antigas, não sou acostumado com live, coisa ligada na cara da gente. E eu perguntei para aquele pastor: pastor, qual é a data do evento? Ele disse: me mande um vídeo seu pregando. Eu disse: por quê, pastor? Quero ver se você se encaixa no perfil dos pregadores para essa festa. Falei: meu Deus, nunca vi isso, mas amém. Entrei em contato com meu irmão, os irmãos conhecem o cantor Vanda, é meu irmão mais velho. Entrei em contato com ele e disse: Vanda, vou estar pregando aqui num culto na nossa região, nas nossas congregações, filma lá um trecho, vamos mandar para aquela cidade. Mandamos aquele trecho, amados. Autoridade missionária: e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Quando menos se espera, amados, mandei aquele vídeo para aquela cidade de Junqueirópolis. Quando menos se espera, passou o primeiro mês, nada, segundo mês, nada, terceiro mês, nada. E o Wander é muito sarrista em relação à minha vida, e ele disse assim: no mínimo achar você feio e não vai chamar você para o congresso. Falei: eita, Wander, Deus sabe todas as coisas. Quando menos se espera, terceiro mês, meu celular tocou o pastor Luiz, e o pastor daquela cidade disse: venha pregar nessa festividade. E eu prego por algumas cidades, algumas regiões da nossa cidade por fora, e quando menos se espera, Deus abençoa a gente. Eu fico hospedado na casa de alguma família, na casa de algum irmão, e ali Jesus nos presenteou ficar no melhor hotel daquela cidade. Perdoe a minha simplicidade, fiquei vaidoso, irmão. O hotelzão abençoado. O pastor foi buscar a gente ali no hotel. Entrei dentro do carro do pastor, paramos naquela cidade ali na praça central, ferrenha, lotada, um palco muito bonito ali formado. Desci do carro, o pastor me chamou de canto e disse: pregador, posso falar com você? Eu disse: a minha atenção é sua, pastor. Segura um pouco o seu lado sanguíneo, explosivo. Eu disse: por quê, pastor? Vai estar alguns magistrados aqui da cidade, e alguns não entendem o movimento, o agir de Deus. Eu disse: amém, pastor, seja feita a sua vontade. Não fique bravo, Léo. Falei: pastor, seja feita a sua vontade. Foi me passada a oportunidade, irmãos. Comecei a pregar 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, trazendo os conhecimentos que só eles queriam ouvir. Quando menos espera, o Espírito Santo do Senhor se apoderou daquela praça central e batizou 19 jovens com o Espírito Santo. Quando eu convidei o povo à frente, isso é para você dar o melhor glória, 24 pessoas levantaram a mão para o céu e aceitaram a Jesus como Salvador. Quando eu olhei para a tribuna, aquelas pessoas da alta patente derramando as suas lágrimas, não perdi a oportunidade. Prefeito da cidade, alguns ali da alta patente levantaram a mão e aceitaram a Jesus como Salvador. Convidei o povo à frente, veio uma multidão à frente, amados, e fizemos um ato profético. Orei para aquele povo e disse assim: eu vou contar até 3, você vai levantar as tuas mãos para o céu e glorificar a Deus e dizer: a vitória é minha, em nome de Jesus. Fizemos esse ato. Pensa numa multidão, amados, de mais de 300 pessoas gritando: a vitória é minha, em nome de Jesus.
Na segunda noite, amados, preguei no congresso. Deus abençoou de uma forma tremenda, salvando 3 a 4 vidas e batizando algumas crianças com o Espírito Santo. Nosso meio Nazareno ainda batiza as nossas crianças também com o Espírito Santo. Na última noite, no domingo pela manhã, o pastor me pegou, fui pregar numa rádio, Deus abençoou. No culto à noite ele disse: não espere muito glória, não espere muito aleluia. Eu falei: pastor, mas que é isso? Nunca vi o pastor falar dessa forma. Lá o povo é mais tranquilo, lá o povo é mais geladinho, né? Mas você pega no encerramento do congresso, Deus abençoou de uma forma tremenda. Pensa naquele culto gostoso igual esse aqui, irmão, os departamentos cantando e a glória de Deus descendo de uma forma sobrenatural. Quando eu menos espero, amados, ali passaram a oportunidade para me pregar. Preguei alguns minutos, Deus tomou conta daquela casa só para encurtar. Quando eu menos espero, quando acaba aquele culto ali, e eu sondei o povão, entrei no meio dos irmãos, abracei um, abracei outro, chorando, se alegrando. Quando eu menos espero, eu escuto um barulho de línguas estranhas, e o Espírito da revelação que está dentro dessa casa ministrou ao meu coração, e a minha audição apenas escute. Aquele senhor veio, me abraçou muito forte, chorando, falando em mistério, enxugou as suas lágrimas e disse: pregador, posso falar com você? Eu disse: a minha atenção é sua, meu nome é João. Pai do Senhor, irmão João, né? Quando você estava pregando na praça central, ali na noite, eu estava assistindo o culto debaixo de uma árvore. Entrei no meio da multidão com muitas dores, levantei a mão para o céu e gritei bem alto: a vitória é minha, em nome de Jesus. Eu disse amém. Ele: peraí. No sábado pela manhã, pulei alegre da cama. A minha esposa olhou para mim: João, o que está acontecendo? Minha filha, vamos até o hospital, porque eu sei que alguma coisa mudou dentro de mim. Fui ali, Leonardo, onde eu tenho convênio particular. Entrei dentro do consultório, conversei com o médico, e o médico falou: seu João, se é desejo do Senhor para fazer uma bateria de exame, vamos repetir essa bateria de exame. Repeti aquela bateria de exame, Leonardo. Saí para fora, 40 minutos se passaram, entrou eu e a minha esposa e 2 médicos dentro do consultório. O médico olhou para mim e disse: seu João, tem uma alteração dos exames do Senhor aqui e não sabemos o que está acontecendo. Me explica melhor, doutor, porque eu não estou entendendo. Seu João, na trajetória desse ano, de janeiro até novembro desse ano, aqui estão todos os exames do Senhor, e nesse outro exame que nós fizemos aqui, repetir, deu uma alteração. Por isso que eu chamei esses 2 médicos que são expert na área e não sabem o que está acontecendo, e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Olha, doutor, não estou entendendo, me explica melhor. Seu João, não tem explicação. Nesse outro exame que nós fizemos aqui, está constando que os 2 rins do Senhor estão curados, perfeito, parecendo de uma criança. Seu João, não tem explicação. Escute para você melhorar o glória. Seu João, 65 anos de idade, olhou para aqueles 3 médicos e disse: doutores, eu tenho a explicação para isso que está acontecendo, então explica para nós. Seu João, 65 anos de idade, abaixou a cabeça, abriu a sacola e pegou uma Bíblia e disse aqui: doutores, a explicação está aqui. Quando o profeta messiânico Isaías, lá no capítulo 64, verso 4, ele vacina dizendo assim: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha em prol daquele que nele espera, que trabalha em prol daquele que nele espera. Oh, louvado seja Deus. Para fechar com chave de ouro, irmão, eu abracei o seu João, falamos em mistério, glorifiquei a Deus. Ele disse: Léo, peraí, não acabou não. Eu falei: não, está vendo aquele japonês ali chorando, derramando as suas lágrimas? É um dos médicos lá do consultório, veio no culto, aceitou Jesus como Salvador, porque quando Jesus ordena, até o graduado tem que reconhecer a grandeza dele. Louvado seja Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que na noite de hoje, nós que estamos aqui num culto de Páscoa, num culto de conscientização missionária, Deus me trouxe aqui pelo poder da palavra para te dizer que a partir de hoje Deus vai começar a te usar de uma forma sobrenatural. Deus vai te usar como um pregador da palavra. Deus vai te usar no louvor. Deus vai te dar autoridade. Quando você levante a mão e glorifique o nome do Senhor. A permissão do pastor se coloca de pé, irmão. Oh, glória a Deus.
Oh, glória a Deus. Vale glória, vale aleluia. O preço já foi pago. O preço já foi pago, aleluia. Isso, eu vou deixar você por um minuto adorado, glorificado. Diga a Ele uma palavra de adoração. Diga que Ele é maior, diga que Ele é tremendo, diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso. Porque enquanto você adora aqui, Ele derruba barreiras. Enquanto você glorifica aqui, Ele vai curar nesta noite. Enquanto você glorifica aqui, Deus vai renovar aqui nesta noite. Enquanto você adora Deus aqui, cadeias, barreiras, correntes estão caindo por terra. Teu filho, irmã, Deus vai salvar. Tua filha, irmã, Deus vai alcançar. Teu esposo, irmã, Deus vai agir de uma forma sobrenatural. Aleluia. Irmãos, a noite de hoje, quantos precisam de um milagre com urgência da parte do Senhor? Levante a mão só os que precisam. Pregador, não tenho fé. Se possível for, com a permissão do nosso pastor, dê um passo à frente, rapidamente. Só os que precisam de um milagre. Eu quero orar pela tua vida. Oh Deus, olha, pode chorar. Olha que coisa linda. Eita, maravilha do céu. Porventura entrou alguém pela primeira vez nesta casa de oração, ouviu os louvores, ouviu as mensagens pregadas aqui nesta noite e não fez a maior decisão na sua vida, entregar a sua vida ao Senhor Jesus e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, para que Ele possa mudar a tua história por completo. Se tem, erga a sua mão juntamente com a minha. Nós queremos orar pela tua vida. É uma vida que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não perca a oportunidade. Olha o que Ele está dizendo. Eu te chamei. Olha aí. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Quando eu te uso, eu cuido de tudo. E te faz chorar. Deus, a noite é essa, a qual o Senhor nos preparou para nós estarmos aqui, ó Pai, para glorificar o Teu nome, para te adorar na beleza da Tua santidade, ó Pai. Eu quero te adorar, ó Pai amado, em primeiro lugar pelo dom da vida, ó Pai, por esse dia abençoado, pelo sacrifício salvífico da cruz do Calvário, ó Pai amado, pelo sofrimento, por tudo aquilo quando o Senhor passou, ó Pai. Eu quero te adorar, ó Pai. Senão hoje nós não estaremos aqui, ó Pai amado, seria em vão, ó Deus amado, e Deus eterno, não te adorar nesta noite, por tudo quando o Senhor vivenciou, ó Pai, para nós estarmos aqui cultuando, te adorando na beleza da Tua santidade, ó Pai. Pai, eu quero apresentar o anjo da igreja, toda a sua família, Pai. Alcança, Pai, com Tuas mãos e poder, abençoando, prosperando, dando vitória, e que continue sendo esse canal de bênção, Pai, nas nossas vidas de uma forma tremenda, Pai. Pai, eu apresento esse povo também nas Tuas mãos, ó Pai. Homens e mulheres que saíram dos seus lugares, necessitando de uma bênção, de uma vitória, de um milagre, ó Pai amado. Eu creio que na noite de hoje o Senhor está derramando, ó Pai amado, da Tua vitória, da Tua bênção, do Teu milagre, ó Pai. E vidas que aqui estão, ó Pai, testificarão, ó Pai, que o milagre aconteceu, que a bênção chegou e o Teu nome será glorificado. Adore a Ele.
bênção, porque Jesus é o bênção. Ele promete e a sua palavra não cai por terra. Glória a Deus. Que maravilha. Os irmãos querem agradecer pastor Léo por estar aqui conosco nesta noite e dizer: seja sempre bem-vindo. Amém? Os irmãos concordam comigo? Dizem amém? Amém. Deus abençoe pastor Léo e a sua família também. Amém? Glória a Deus. Meus amados, estamos indo para o final desta reunião, mas não do culto. Você pode continuar cultuando na sua casa. Amanhã é feriado, às 8 horas da manhã temos oração aqui. Eu, se fosse você, não ficaria dormindo, porque você já dormiu bastante, não é? Esse feriado prolongado, o que mais se fez para alguns foi dormir, não é? Então venha orar, venha clamar ao Senhor, venha pedir graça para a sua vida. Ah, pastor, está tudo bem, eu não preciso de nada. Então venha interceder, porque tem muita gente que precisa e não consegue. Ainda hoje, enquanto estávamos no culto ao ar livre, fizemos uma visita num determinado lugar que nós vimos que Deus certamente há de fazer uma grande mudança naquela casa, mas nós vimos uma grande necessidade ali. Nós vimos uma grande necessidade. Então, às vezes você pode dizer: pastor, eu não preciso de nada. Então interceda, porque tem muita gente precisando, e não muito longe daqui, não muito longe. Às vezes nós até nos preocupamos, pastor Manuel falou de diversos lugares, mas eu sempre gosto de lembrar de Jerusalém. Não podemos esquecer de Jerusalém. Onde é Jerusalém? Onde é Jerusalém? Jerusalém é a minha casa. Jerusalém é perto de mim. Às vezes nós queremos ir lá para a África, às vezes nós queremos ir lá para o continente europeu. Pode ir, pastor, se Deus te chamar, eu te abençoo, mas eu não mando ninguém ir. Eu não posso mandar, mas Deus pode. Agora, uma coisa que eu posso te dizer é: o Senhor te manda fazer alguma coisa aqui. Você conhece o que é o seu metro quadrado? Você sabe o que é o seu metro quadrado? Não? Pastor Salinas, vem aqui, por favor. Fica aqui do meu lado. Pastor Leonardo, fica aqui na frente, por favor. Isso. Pastor Silvano, fica aqui na minha frente. Pastor Natalino, fica aqui do lado do Silvano. Pastor Ayrton. Olha aqui, meus amados irmãos. Aqui a gente já tem 1 metro quadrado. Quantas pessoas eu posso alcançar aqui? Quantas? Que conta prolongada, né? 5 pessoas. Pelo menos 5 pessoas. Aqui a gente... Aí os irmãos diriam: pastor, mas tem mais de 1 metro. Aqui a gente está com espaço. Se a gente se ajuntar, vai dar 1 metro quadrado. Então você pode falar para pelo menos 5 pessoas. Você pode abençoar 5 pessoas. É isso que você pode fazer. Muito obrigado, meus irmãos. É isso que você pode fazer. Então, venha interceder amanhã. Terça-feira temos o culto no Templo 7. Quarta-feira, leite longa vida. O que foi que eu disse? Isso mesmo, leite longa vida. Quando você toma leite, você vive bastante, não é? Quem pode, não é? Então, é culto de doutrina. Quarta-feira é culto de doutrina. Leite longa vida. Amém? Eu quero ver você aqui. Quinta-feira, tarde da bênção. Sexta-feira, temos aqui o nosso culto de avivamento, milagres também, e você não pode faltar. No domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos aqui o nosso culto, onde a nossa escola bíblica dominical, mas antes tem ensaio da orquestra, não é? Então, todos os músicos, não fica aí parado não, venha fazer o seu trabalho também. Amém? Vamos orar agora e vamos pedir que Deus nos leve em paz.